Bem, então vamos aos casos clínicos. Então, o primeiro caso é de um paciente com cetoacidose diabética. Então, esse paciente, antes de acontecer qualquer compensação respiratória, o que aconteceu com ele? O pH dele baixou muito, porque ele produziu muitos cetoácidos, houve um consumo importante de bicarbonato, mas ele ainda não havia hiperventilado, o pulmão dele ainda não começou a hiperventilação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, depois que houve a compensação respiratória, vocês podem ver que os dois últimos dígitos do pH ficaram, ficaram iguais aos dois dígitos da PCO2. Quer dizer, essa PCO2 reduzida foi uma tentativa, sim, de compensar aquele pH de 7,10. E ajudou, sim, porque elevou o pH até 7,25, que é um pH bem mais seguro. Embora a concentração de bicarbonato tenha continuado baixa, né? Então, mostrando aqui como que acontece esse processo de compensação e de tamponamento. Outro caso, aqui um paciente com diarreia e desidratação. Então, antes desse paciente ter qualquer compensação respiratória, ele tinha uma PCO2 ainda normal e o pH diferente, os dois dígitos do pH diferente dessa PCO2. Na hora que acontece a compensação respiratória, a gente passa a ter uma PCO2, os dois dígitos da PCO2 muito semelhantes aos dois últimos dígitos do pH. Isso melhorando o pH em relação à situação anterior. Então, na diarreia, ocorre aumento da perda de bicarbonato pelas fezes e a desidratação pode interferir com o mecanismo de compensação renal. A compensação respiratória inicia em minutos, mas como a gente pode ver aqui, ela não corrige completamente o distúrbio, ela dá uma atenuada nele. Bom, outra coisa interessante que é importante a gente fazer quando está vendo uma gasometria é verificar se tem uma consistência matemática entre os parâmetros que a gente está avaliando e também calcular o que a gente chama de anion gap. O que é o anion gap? O anion gap é a diferença entre cátions e ânions extracelulares que são medidos. Como a gente mede o principal cátion do extracelular medido é o sódio e os principais ânions são cloreto e bicarbonato, quando a gente faz essa diferença, aparece um valorzinho residual que diz respeito a outros ânions que a gente não mede. Então, esses ânions fornecem o que a gente chama de anion gap. Os limites de normalidade desse anion gap variam de 5 a 15. Então, o anion gap expressa os ânions não detectáveis pelos métodos convencionais de dosagem. Então, aí a gente tem uma ideia, se a gente tem uma acidose por perda de bicarbonato, que levam ao aumento compensatório de cloreto e, consequentemente, o anion gap se mantém normal, ou se a gente tem uma acidose por ganho de ácido. O que acontece na acidose por ganho de ácido? A acidose por ganho de ácido consome o bicarbonato, mas não vai ocorrer aumento compensatório do cloreto. Por quê? Porque os outros ácidos que eu estou ganhando, ele tem ânions, e esses ânions vão preencher o espaço deixado pelo bicarbonato, levando a um anion gap mais alto. E aí eu vou ter, quando eu fizer a conta, sódio menos cloreto mais bicarbonato, eu vou ter um anion gap acima de 15, mostrando que o mecanismo da acidose é por adição de ácidos, que com esses ácidos vêm alguns ânions que ocupam esse lugar deixado pelo bicarbonato. Outros aspectos que ajudam na interpretação do distúrbio ácido básico é saber a concentração de potássio, fosfato, cálcio, magnésio, saber a função renal, verificar a concentração urinária de sódio e cloreto, o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Isso, claro, se eu tiver um distúrbio mais complexo, quando eu tento estabelecer a etiologia deste distúrbio. Bem, outros exemplos clínicos aqui. Então, um paciente com vômitos acentuados, tá? Então, o paciente, por exemplo, tem uma estenose hipertrófica do piloro, que é uma obstrução intestinal alta, ele vomita muito, ele vomita componentes ácidos. Então, o que acontece com esse paciente? Ele tem um PCO2 elevado, ele tem um pH elevado, porque ele perde muito ácido, tem um bicarbonato aumentado e a PCO2 no início, ela continuou normal. Com a compensação respiratória, ele aumentou a PCO2, ele começou a reter um pouco de CO2 e teve uma melhora desse pH, embora a diferença no bicarbonato tenha variado muito pouco.
Então há excesso de base ou perda de ácido, levando à alcalose metabólica, sendo que inicialmente não há participação respiratória. Depois, com a participação respiratória, há uma melhora, mas não uma normalização do pH. Aqui um paciente com crise asmática, antes da compensação renal. Então o que aconteceu com esse paciente? Esse paciente estava hiperventilando, porque ele estava com uma crise asmática, mas estava conseguindo ainda respirar. Ele fez uma alcalose respiratória, ele reduziu o PCO2 e aumentou o pH. Com a compensação renal, o que aconteceu? O rim excretou mais bicarbonato, no final chegou a normalização do pH, porque o rim consegue normalizar o pH. Mas vocês veem que a PCO2 e a concentração de bicarbonato estão ainda bagunçadas, quer dizer, o paciente precisa ser tratado da crise asmática para reverter o quadro. Um caso de crise asmática mais grave, o paciente pode ter, ao invés da capacidade de hiperventilar e diminuir o CO2, começar a reter CO2. Ele está tão obstruído que o CO2 passa a ser retido, e aí o que acontece com ele? Ao invés dele ter uma alcalose respiratória, ele passa a ter uma acidose respiratória. Ou seja, o aumento do PCO2 leva a uma redução importante do pH. E aí o que vai acontecer com ele? Ele começa também a ter um discreto aumento do bicarbonato. Com a compensação renal, o bicarbonato aumenta ainda mais e a acidose dele diminui. Porém, o componente respiratório persiste. Se você não tratar o paciente, ele vai continuar com esse componente. Então, na asma aguda grave, o paciente pode apresentar intensa obstrução respiratória, com consequente retenção de CO2, fazendo uma acidose respiratória, que desencadeia uma compensação renal. Mas como vocês viram, o pH tendeu a normalizar, mas não normalizou totalmente. O que vai fazer a normalização é o tratamento do mecanismo do distúrbio. Outra situação que a gente pode ter é os chamados distúrbios mistos. Por exemplo, o paciente tem dois problemas. Ele tem uma pneumonia grave e está com uma diarreia aguda. O que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente vai ter um bicarbonato baixo, porque ele está perdendo bicarbonato por causa da diarreia. E vai ter uma retenção de CO2 porque ele está com problema de ventilar por causa da pneumonia extensa. Os dois componentes, o componente respiratório e o componente metabólico, levam a um agravamento maior da acidose. Então, é uma acidose mista, que tem um componente respiratório, que fez retenção de CO2 e reduziu o pH, e um componente metabólico, que fez perda de bicarbonato e reduziu mais ainda o pH, agravando o distúrbio. Então, é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado com o tratamento. Por quê? Porque como ele retém CO2, eu não posso dar bicarbonato venoso para ele, a não ser que eu consiga ventilá-lo, quer dizer, eu coloque, por exemplo, uma ventilação artificial, alguma coisa assim. Outro exemplo de distúrbio misto. Vamos imaginar um paciente com fibrose cística. O que acontece na fibrose cística? O paciente com fibrose cística, ele tende a ter um pulmão com problema, um certo déficit ventilatório. Então, ele tende a ter acidose respiratória. Só que esse paciente também tem uma perda aumentada de cloreto nas fezes. Cloreto no suor, né? Então ele tem uma perda aumentada, principalmente cloreto no suor. Essa perda de cloreto crônica leva a uma retenção crônica de bicarbonato. Então ele tende a fazer também uma alcalose metabólica. Então a acidose respiratória e a alcalose metabólica caminham em sentidos opostos e podem levar a um pH aparentemente normal. Isso não é mecanismo de compensação, isso é distúrbio misto. O paciente tem dois distúrbios. Uma alcalose metabólica devido à perda de cloro e retenção compensatória de bicarbonato, e uma acidose respiratória por causa do problema pulmonar que levou à retenção de CO2. Só que como os dois distúrbios caminham em sentidos opostos, o pH acaba ficando aparentemente normal. Embora o pH seja normal, existem distúrbios nesse paciente. Bom, então, finalmente, para finalizar essa aula, é importante dizer que a interpretação correta da gasometria exige conhecimentos básicos da regulação do equilíbrio ácido-básico, de qual que é o método de análise utilizado, do contexto clínico do paciente e, claro, um julgamento crítico por parte do médico que interpreta o resultado do exame.